Oi pessoal, o tema do vídeo de hoje é Halloween, então a gente vai aprender a fazer uma caveira de amigurumi. Em geral, essa caveira ela é bem facinho de fazer, tá? Porque a gente vai fazer a base e depois a gente vai só fazer o bordadinho e costurar aqui essas outras partezinhas. É um vídeo rápido e fácil. Eu vou usar uma tampinha aqui embaixo, né? Um acetato aqui embaixo para fazer ela parar em pé, mas vocês podem colocar ou não, dependendo aí do que vocês queiram. E essa caveira também ela é bem legal, porque a gente consegue fazer ela virar um chaveirinho. Então, se a gente pendurar aqui ou uma correntinha ou um fiozinho, né? A gente pode fazer vários chaveirinhos, que também vai ficar muito legal e é uma ótima opção. Antes da gente começar, já deixa um like aqui no vídeo, se inscreve no canal se for novo por aqui e ativa o sininho para receber as novidades. Bora pro vídeo? Pessoal, o fio que eu vou usar tem um tex de 400 a 100% algodão e junto com esse fio eu vou usar uma agulha de 2 milímetros. Vocês podem usar o fio que vocês tiverem aí na casa de vocês junto com uma agulha compatível. Eu escolhi essa cor que é um fio cru, tá? Ele não chega a ser branco, mas ele é bem clarinho, quase um branquinho. Eu vou iniciar fazendo anelzinho mágico com 6 pontos baixos. Para fazer o anel mágico, a gente segura o fio assim, formando a letrinha E. Eu vou segurar bem aqui, onde um fio tá cruzando com o outro. Ó, bem aqui, onde um passa em cima do outro. Insiro a minha agulha aqui no centro, nesse buracão. Laço o fio que tá tracionado aqui no meu dedo, que é o fio do novelo. A gente insere aqui no buracão, laço o fio e puxa aqui por dentro, ó. Agora a gente tem uma laçadinha na agulha, a gente laça mais uma vez e tira de dentro da laçada que já estava na agulha. A gente já tem o anelzinho mágico aqui pronto, eu gosto de puxar essa perninha aqui do fio, mas não precisa se não quiser. Agora a gente vai fazer os pontos baixos no anel. Então a gente insere a agulha aqui no buracão, traz o fio lá de trás para frente, fico com duas laçadas. Laço mais uma vez e tiro de dentro das duas que já estavam na agulha. Fiz o primeiro ponto baixo e agora eu vou fazer mais 5 para ter um total de 6 pontos baixos nessa carreira. Fiz os meus 6 pontos baixos, agora a gente pega essa perninha aqui do fio e puxa para fechar o anelzinho. Não precisa puxar muito por enquanto, puxa só até encostar o primeiro pontinho baixo no último, tá? Porque senão fica muito difícil de fazer a segunda carreira. Na segunda carreira, a gente vai trabalhar 6 aumentos. Então, para cada pontinho que a gente tem aqui na base, a gente faz 2 pontos baixos. Então, eu insiro aqui no primeiro ponto da base. Vou fazer 2 pontos baixos. Vou pro próximo, faço mais 2 pontos baixos. A gente vai fazer isso até chegar no fim da carreira. A gente finaliza essa carreira com 12 pontos baixos. Cheguei aqui no final da segunda carreira, eu vou puxar aqui o meu fio para deixar uma folguinha e vou colocar um marcador aqui no último ponto. Esse marcador serve para a gente saber exatamente onde começa e onde termina cada uma das carreiras. Agora, na terceira carreira, a gente vai trabalhar um ponto baixo no primeiro ponto da base e no próximo ponto a gente trabalha um aumento. A gente vai repetir essa sequência de um ponto baixo e um aumento até chegar no marcador. Vão ser 6 repetições no total. Um ponto baixo e um aumento até chegar no marcador. Finalizei a terceira carreira, agora eu vou fechar completamente o buraquinho aqui do anel mágico, tá? Então, eu apoio meu dedo aqui no meio e puxo até ele fechar completamente. Eu gosto de dar um nozinho bem rente aqui nessa sobrinha do fio para garantir que ele não vai abrir. Agora, na quarta carreira, a gente vai começar fazendo um aumento no primeiro ponto da base. E depois mais 2 pontos baixos. E vai ser essa repetição da carreira, um aumento e 2 pontos baixos até chegar no marcador. Na quinta carreira, a gente vai fazer 3 pontos baixos e um aumento até chegar no marcador. Vão ser 6 vezes no total. Então, eu já fiz os meus 3 pontos baixos e agora eu tô fazendo o meu primeiro aumento. E agora eu vou repetir a sequência até chegar no marcador. Na próxima carreira, a gente vai começar fazendo 2 pontos baixos
E aqui no próximo ponto, a gente faz um aumento. Agora, a gente vai repetir 5 vezes a sequência de 4 pontos baixos e um aumento. Então, o que a gente vai fazer? A gente começou fazendo aqui 2 pontos baixos e um aumento. Agora, a gente repete 5 vezes a sequência de 4 pontos baixos e um aumento. E aqui a gente finaliza com mais 2 pontos baixos. Assim, a gente completa a primeira sequência aqui, ó, de 2 pontos baixos e um aumento, tá? Quando a gente finalizar aqui com os 2 últimos pontos baixos. A gente faz isso que é para intercalar os aumentos. Então, o aumento dessa carreira não vai cair em cima do aumento da carreira anterior, tá? Um aumento tá aqui e o outro tá bem aqui. Assim, a peça fica bem redondinha. Na próxima carreira, que é a carreira de número 7, a gente vai trabalhar 5 pontos baixos e um aumento até chegar no marcador. Agora, a gente vai trabalhar as próximas carreiras fazendo só pontos baixos, tá? Vai ser da carreira de número 8 até a carreira de número 11. A gente vai fazer só pontos baixos, um ponto baixo para cada ponto que a gente tem aqui na base. Não vai ter mais aumento. Vão ser só pontos baixos por toda a carreira, tá? Da carreira de número 8 até a carreira de número 11. Eu vou fazer as minhas carreiras e volto quando terminar. Agora, na carreira de número 12, a gente vai trabalhar 5 pontos baixos e uma diminuição até chegar no marcador. Eu tô fazendo aqui os meus 5 pontos baixos e aí eu vou fazer a diminuição junto com vocês. Ó, fiz aqui os meus 5 pontos baixos e agora a gente vai fazer uma diminuição juntos. Para fazer a diminuição, a gente insere a agulha pegando a alcinha da frente do próximo ponto da base e sem tirar, a gente vai inserir pegando só a alcinha da frente do ponto seguinte também. Fico com as 2 alcinhas aqui na minha agulha, laço o fio lá de trás e tiro de dentro das 2 alças. Fiquei com 2 laçadas na agulha, laço mais uma vez e tiro de dentro das 2. Fiz a primeira diminuição. E agora a gente vai repetir essa sequência de 5 pontos baixos e uma diminuição até chegar no marcador. E agora a gente vai trabalhar mais 3 carreiras retas, então vão ser as carreiras de número 13, 14 e 15, tá? Vai ser só pontos baixos, sem aumento e sem diminuição. Eu vou fazer as minhas 3 carreiras e volto com vocês quando finalizar. Na carreira de número 16, a gente vai começar fazendo 2 pontos baixos e depois uma diminuição. Agora, a gente repete 5 vezes a sequência de 4 pontos baixos e uma diminuição e finaliza com mais 2 pontos baixos lá no finalzinho da carreira. A gente está também intercalando a carreira de diminuição, tá? Para a peça ficar mais uniforme e mais bonita. Então, a gente vai usar aquele mesmo esquema que a gente usou na hora de fazer a carreira de aumento, né? E a gente está fazendo agora a mesma coisa, só que com a diminuição. Na próxima carreira, a gente vai trabalhar 3 pontos baixos e uma diminuição até chegar no marcador. Vão ser 6 repetições no total. E agora a gente vai trabalhar da carreira de número 18 até a carreira de número 21, fazendo só pontos baixos. Não tem mais aumento e nem diminuição por enquanto, tá? Vão ser só carreiras retas, da carreira de número 18 até a carreira de número 21. Acabei de finalizar a carreira de número 21 com 24 pontos baixos. Então, as últimas 4 carreiras a gente trabalhou só carreiras retas. Agora, a gente vai começar a fazer o fechamento aqui dessa parte, tá? Eu vou colocar aqui um acetato, ó, um pedacinho de acetato. Eu já cortei do tamanho que eu preciso, bem para caber aqui nesse espacinho. Eu sempre guardo essas tampinhas de comida, né? Quando a gente pede comida, normalmente vem os molhinhos. Aí eu lavo e guardo, e foi uma dessas tampinhas que eu cortei. Então, se vocês preferirem, vocês podem colocar assim por cima, usar um marcador para riscar,
o espaço que vocês precisam e aí vocês cortem aí um pedacinho para vocês. Se vocês não tiverem tampinhas, serve acetato que a gente compra em papelaria, serve tampinha de outras coisas, sei lá, tampinha de pote de manteiga vai servir. Qualquer coisa que vocês tiverem aí de plástico que vocês consigam cortar para pôr aqui, é só para conseguir estruturar um pouquinho essa parte, porque aí, ó, essa daqui que já tá pronta, essa parte aqui de baixo vai ficar bem retinha e a gente consegue fazer ela parar em pé com facilidade, ó. Então a gente coloca ela para em pé. Se a gente não colocar nada aqui, essa pontinha aqui, esse fechamento aqui, ele acaba ficando mais estufadinho, mais arredondadinho, mais ou menos igual fica aqui a cabecinha da caveira. E aí ela não para em pé, mas não tem problema se você quiser, né? Se você não fizer questão que ela pare em pé, aí você não precisa colocar nada aqui dentro. Eu não indico colocar coisas que tenha papel, porque se molhar estraga. Então eu prefiro sempre colocar coisas de plástico, porque assim a gente garante que se precisar lavar ou alguma coisa, não vai estragar a peça. Então eu já vou deixar... eu já coloquei o enchimento também, tá? Vocês já devem ter visto, mas eu já coloquei bastante enchimento, ó, minha cabeça já tá bem estruturadinha. Eu gosto de pôr bastante enchimento, que é pra peça ficar bem estruturada. Então coloquem enchimento na peça de vocês também. Depois eu já vou deixar aqui essa pecinha que eu cortei. Não tem problema se ela ficar um pouquinho pra baixo, porque depois ela vem pro lugar. E agora a gente vai começar as últimas carreiras, que são as carreiras para fazer o fechamento aqui da peça. Então, nessa próxima, que é a carreira de número 22, a gente vai trabalhar 2 pontos baixos e uma diminuição até chegar no marcador. Então, eu fiz aqui a primeira repetição e agora eu repito mais 5 vezes 2 pontos baixos e uma diminuição. Na próxima carreira, a gente vai começar fazendo uma diminuição e no próximo ponto, um ponto baixo. E vai ser essa a sequência da carreira, tá? Uma diminuição e um ponto baixo até chegar no marcador. E agora, na última carreira, a gente vai trabalhar só 4 diminuições, tá? Vai ser uma diminuição atrás da outra e a gente finaliza a carreira com 8 pontos baixos. Fiz as minhas 4 diminuições, vou cortar o meu fio deixando um espacinho só para fazer o arremate, não precisa deixar um fio muito longo. Puxa aqui a laçadinha e agora eu vou passar uma agulha de tapeçaria aqui na pontinha desse fio. A gente tem 8 pontos baixos aqui na finalização do nosso trabalho e agora a gente precisa fazer um anel mágico invertido, então a gente vai pegar só a alcinha de fora de cada um dos pontos, tá? Então meu fio tá saindo daqui, eu venho aqui na próxima, ó, pego só a alcinha que tá aqui por fora, passo o meu fio. Vou para a próxima, pego a alcinha de fora e passo o meu fio. Não pode pular nenhum pontinho, tá? Passei nos 8 pontos, agora eu puxo para fechar, até fechar completamente. Eu gosto de dar um nozinho, então eu venho bem aqui, ó, no miolinho do anel mágico invertido, passo o meu fio e antes de terminar de puxar, eu volto a agulha aqui por dentro dessa alcinha. Puxo bem. Jogo de novo aqui no miolinho do ponto e vou trazer aqui para a lateral, ó, num espacinho de ponto qualquer. Vou dar mais uma puxadinha para esse miolinho aqui, ele ir mais para dentro, ele fica mais acomodado aqui no trabalho. E agora com essa pontinha do fio, eu gosto de passar no Vzinho aqui do ponto, ó. Então eu pego só o Vzinho do ponto baixo, pode ser de 2 ou de 3 pontinhos, ó, só o Vzinho do ponto. Passo o meu fio, puxo só até esconder, vou entrar em outro espacinho de ponto, vou sair aqui do outro lado. Puxo só até esconder e agora esse excesso aqui do fio eu corto bem rente. Pode dar uma apertadinha que se ficar alguma pontinha aqui pra fora, ela se esconde. E a base, né, da cabecinha da caveira já tá pronta, agora a gente só vai fazer os últimos detalhes. Agora, para fazer os olhos, eu já comecei colocando 6 pontos baixos no anel mágico. O fio preto, ele é um pouquinho difícil de enxergar aqui no vídeo, mas é só 2 carreirinhas, então vai ficar
fácil para vocês entenderem, tá? É bem facinho de fazer. Então, eu fiz aqui a primeira carreira com 6 pontos baixos no anel mágico. E agora, na segunda carreira, eu vou fazer um aumento normal, né? Então, eu vou fazer um aumento com 2 pontos baixos dentro do mesmo espaço. Nos próximos 3 pontinhos, eu vou fazer o aumento usando o meio ponto alto em vez de usar o ponto baixo. Então, eu vou fazer 3 aumentos de meios pontos altos. Para fazer o meio ponto alto, a gente dá uma laçada no fio, insere no pontinho da base, traz o fio aqui de trás para frente, fica com 3 laçadinhas. Laça mais uma vez e tira de dentro das 3 de uma vez só. Fiz o primeiro meio ponto alto. Agora eu vou fazer mais um, dentro do mesmo espaço. Então, eu laço o fio, insiro no ponto da base, trago o fio lá de trás para frente, fico com 3 laçadas na agulha, laço mais uma vez e tiro de dentro das 2. Fiz o segundo meio ponto alto. Eu vou fazer mais 2 aumentos desse jeito. Então, nos próximos 2 pontos, eu vou fazer 2 meios pontos altos em cada um. E agora sobraram 2 pontinhos, a gente vai fazer aumento normal de ponto baixo. Então, eu faço 2 pontos baixos dentro desse pontinho aqui. E do último pontinho da carreira também vou fazer mais 2 pontos baixos. É só isso, tá? Pode cortar o fio deixando um espacinho para fazer o arremate e para fazer a costura. Deixa um fio um pouquinho mais compridinho. Puxa aqui a laçadinha, pode passar uma agulha de tapeçaria aqui na ponta do fio. Agora, para disfarçar um pouquinho esse degrau, a gente vai fazer um arrematezinho aqui na pontinha, tá? Então, meu fio tá saindo daqui do último ponto da segunda carreira. Eu vou pular o próximo ponto, que seria o primeiro ponto, né, da terceira carreira, e vou inserir no segundo. Então, eu pulo um e insiro a agulha pegando as 2 alcinhas do próximo ponto, tá? Não sei se vocês estão conseguindo ver muito bem. Então, eu pulei esse e inseri a agulha no próximo, pegando as 2 alcinhas do ponto. Trago o meu fio. E agora, eu vou voltar com a minha agulha dentro desse miolinho aqui do ponto, ó, onde está saindo o fio que tá na minha agulha de tapeçaria. Tá vendo que o meu fio tá saindo daqui? Eu vou colocar novamente a agulha no mesmo lugar, fazendo o mesmo caminho. Então, eu insiro aqui no miolinho do último ponto da segunda carreira. E já vou jogar o fio aqui pra trás. Dá uma puxadinha. Pode tirar a agulha de tapeçaria aqui da ponta. E aqui atrás a gente pode fechar completamente o anelzinho mágico. Então, eu vou dar uma puxadinha até ele ficar bem fechadinho. E vou fazer um nozinho aqui atrás. Agora, vocês precisam repetir tudo que a gente fez para fazer esse olhinho, para fazer mais um igual a ele, tá bom? Nós vamos precisar de 2 olhos e eles são exatamente iguais, então é só assistir o vídeo novamente. E a última coisa que falta pra gente tecer é o narizinho, então eu também vou usar o fio preto e eu vou iniciar fazendo 3 correntinhas. Para fazer as correntes, a gente precisa primeiro fazer o nozinho corrediço, então eu faço um ezinho com fio também. Insiro a agulha aqui no centro e puxo o fio que está tracionado no meu dedo aqui para o meio desse buracão. Já está prontinho aqui o meu nozinho corrediço, é só ajustar puxando essa pontinha. E agora eu faço 3 correntinhas. Para fazer a corrente, a gente só laça o fio e traz por dentro da laçada da agulha. Laça o fio, traz por dentro da laçada da agulha. Mais uma vez, laça o fio, traz por dentro da laçada da agulha. Tenho aqui 3 correntinhas, agora a gente vai pular essa primeira aqui, né, que é a última que a gente acabou de fazer, e vamos fazer 2 pontos baixos a partir da segunda. Então, eu pulo essa, venho aqui no próximo, faço um ponto baixo, vou pro próximo e faço mais um ponto baixo. Agora, a gente vai fazer 2 correntinhas e eu vou prender com um ponto baixíssimo, bem aqui, ó, no pezinho do ponto baixo, tá?
A gente vai pegar uma alcinha dele aqui tortinha mesmo, ó. Vou pegar essa primeira alcinha do Vzinho que aparece aqui. E vou fazer um ponto baixíssimo, é só trazer direto, ó. A gente insere aqui no ponto da base, traz o fio lá de trás direto por dentro da laçada da agulha. Depois eu vou fazer mais 2 correntinhas. Vou vir aqui nessa outra pontinha aqui, que é da primeira correntinha que a gente fez depois do nó corrediço, ó. Tem uma alcinha aqui, a gente vai conseguir ver ela com facilidade. E vou prender aqui com mais um ponto baixíssimo. Pode cortar o fio deixando um espacinho para fazer o arremate, né? E para fazer a costura. Puxa a laçadinha e o narizinho da caveirinha também já tá pronto. Já deixei os meus olhinhos posicionados e agora eu vou falar para vocês exatamente onde vocês precisam colocar, tá? Contem daqui do anel mágico 9 carreiras. Então, a gente vem aqui, o anel mágico é a primeira e a gente vai vir contando até aqui 9 carreiras, tá? A minha carreira de número 9 é essa daqui, ó. Que eu vou deixar a minha agulha agora. Então, eu coloquei exatamente na linha de baixo, ó, entre a carreira de número 9 e de número 10, é onde o meu olhinho tá bem encostadinho aqui em cima, tá vendo? Então, eu usei essa linha que aparece aqui entre as carreiras como referência. Então, eu coloquei entre as carreiras de número 9 e de número 10, aqui esse primeiro pedacinho do olho. Eu deixei aqueles pontos, meios pontos altos que a gente fez pro lado de fora aqui. Então, eu posicionei os pontos baixos para dentro e o meio ponto alto para fora. A mesma coisa aqui, o ponto baixo para dentro e o meio ponto alto tá aqui, ó, do lado de fora, tá? Então, vocês precisam posicionar o de vocês desse jeito também. E aqui no meio, eu deixei um espaço de 2 pontos baixos. Então, aqui a gente deixa 2 pontinhos baixos de distância. Eu já deixei a minha agulha de tapeçaria passada num dos olhinhos e primeiro eu passei o fio de início do anelzinho mágico, tá? Então, esse fio que tá aqui, ó, que ele é até mais curtinho, é o fio do anel mágico. Eu vou começar aqui costurando o lado direito. Então, eu vou ver se tá bem posicionadinho. As carreiras de aumento de meio ponto alto aqui virado pro lado de fora. Aqui por baixo, eu vou ver mais ou menos de onde tá saindo o meu fio de início, né, que é o fio do anel mágico. Vou localizar ele aqui, ó. O meu fio tá saindo bem daqui, dessa parte. E eu já vou inserir ele no espacinho de ponto bem pertinho de onde ele tá, aqui na parte de cima. Então, ele tá saindo aqui da parte preta, eu já vou inserir aqui na parte branca, num espacinho de ponto bem pertinho de onde ele já tá. E vou sair aqui no meio, ó. Já vou tirar a minha agulha de tapeçaria dessa pontinha. E agora eu vou passar no fiozinho de início do anel mágico do outro lado. Então, é esse fiozinho pequenininho aqui. Passei o meu fio na pontinha do fio do anel mágico. Vou deixar aqui viradinho para fora as carreiras de meios pontos altos, tá? Então, meio ponto alto para cá e ponto baixo para cá. E vou localizar aqui por baixo, ó, onde está a finalização do meu ponto. Tá bem aqui, eu já vou inserir num espacinho de ponto bem pertinho, então eu vou inserir aqui e vou sair no mesmo espaço de ponto que eu já saí com essa pontinha, que é a pontinha do anel mágico do outro lado. Puxo, pode tirar a agulha. Vou dar uma boa puxadinha aqui e vou fazer 3 nozinhos nessas 2 pontinhas sem apertar muito, tá? Dá uma puxadinha só para ajustar lá dentro do amigurumi e aí pode fazer os 3 nós. Eu sempre faço 2 nós mais frouxos, que são os 2 primeiros, e no terceiro nó eu aperto. Então, eu fiz aqui já 2 mais frouxinhos e agora no terceiro eu aperto bem. Vou passar a agulha de tapeçaria mais uma vez aqui nessa pontinha.
passei das duas de uma vez, mas vocês podem passar uma de cada vez se preferir, tá? Passa de uma, esconde, depois passa da outra e esconde também. E eu vou só jogar esse excesso do fio lá pra dentro, então eu já vou sair aqui atrás no espacinho de ponto. Dou uma puxadinha e corto aqui esse excesso do fio. Agora, eu vou passar a agulha de tapeçaria na pontinha e uma das pontinhas que sobraram, tanto faz, pode ser do lado que vocês quiserem, e eu vou fazer aqui a costura. Então, mais uma vez, eu vou verificar se ele tá posicionado certinho. Vou segurar aqui com o meu dedo e vou começar a fazer a costura. O meu fio tá saindo aqui da parte preta, então eu vou pegar aqui um pontinho da parte branca. Para fazer a costura, eu não insiro a agulha lá dentro na fibra do amigurumi, tá? Eu gosto de costurar pegando só essas alcinhas aqui, ó, superficiais do ponto. Pode pegar uma ou duas, se vocês preferirem, ó, assim, que também dá certo, tá? Normalmente eu pego uma só se for pouquinho ponto que eu pego duas alcinhas para deixar mais firme. Como aqui vão ser 12 pontos, uma só é suficiente. Então, ele já tá posicionado certinho, as carreiras de meio pontos altos estão aqui pra fora, eu vou segurar só pra não girar. E eu vou começar a fazer a costura. Então, eu venho aqui, bem pertinho de onde meu fio tá saindo e laço uma alcinha da parte branca, né, que é a base onde eu quero fazer a minha costura. Puxo o meu fio. Aqui em cima, na parte preta, eu vou pegar essa alcinha aqui que aparece atrás do ponto, tá? Vocês podem escolher se vocês querem fazer na alcinha de fora, aqui da correntinha, né, que aparece do ponto, ou nesse gominho que tem aqui atrás. Eu costumo pegar o gominho. O jeito mais fácil é pegar essa alcinha aqui de fora, tá? O acabamento também fica bem bonitinho. Vocês podem costurar como vocês acham que vai ficar melhor. O importante na hora de fazer a costura é não pular nenhum ponto aqui dessa peça preta. Então, a gente tem que pegar ponto por ponto. Então, eu lacei aqui na parte preta, agora eu volto aqui na outra parte e pego também uma alcinha, ó. Puxo o fio. Volto aqui, pego uma alcinha da parte de cima, puxo, venho aqui embaixo e pego outra alcinha. Vai ser isso que eu vou fazer, tá? Eu vou costurar dando a volta toda, pegando todos os pontos aqui do lado direito e vou fazer a mesma coisa aqui do lado esquerdo, tá? E eu já volto com vocês. Costurei os dois olhinhos. Esse daqui, que foi o primeiro que eu costurei, eu já saí com a pontinha do fio aqui no espacinho de ponto. E agora eu já finalizei a costura desse outro lado e eu vou sair no mesmo espacinho de ponto. Então, eu insiro aqui e vou sair aqui, ó, juntinho no mesmo espaço. E agora a gente vai fazer igual a gente fez com as pontinhas de início, né, do anel mágico. A gente vai fazer 3 nozinhos e vamos jogar o excesso do fio lá pra dentro da cabecinha. O narizinho a gente vai posicionar bem aqui no meio, entre os olhinhos. Ó, a gente coloca bem no meio, tá? Os meus olhinhos, eles acabam mais ou menos aqui, ó, nessa carreira. E o meu narizinho, ele tá começando 2 carreiras acima, pra ficar bem certinho no meio. E aí, a gente vai fazer a costura do mesmo jeito que a gente fez aqui em cima. Primeiro, eu vou passar o fiozinho do anel mágico, não, do nozinho corrediço, né, que é o fiozinho do início. Então, eu vou jogar ele aqui pra dentro. E sair aqui num espacinho de ponto. Agora, eu vou passar a agulha de tapeçaria na outra ponta. E do mesmo jeito que a gente costurou os olhinhos, a gente vai costurar o narizinho, tá? Percebam que o nariz, ele é um triângulo, né?
ele tem 3 pontinhas. A gente deixa mais compridinha aqui pra cima e onde a gente fez as 2 correntinhas e ponto baixíssimo, 2 correntinhas e ponto baixíssimo, fica aqui pro lado de baixo. Vou fazer a costura do narizinho e já volto com vocês. Costurei o nariz, saí com as 2 pontinhas do fio aqui na lateral, dei 3 nozinhos e joguei o excesso lá pra dentro e cortei, tá? Do mesmo jeito que a gente fez aqui nos olhinhos. E eu já deixei marcado aqui com o meu alfinete onde a gente vai fazer a boca da caveira. Então, a gente vai contar daqui de baixo da carreira do anel mágico invertido 6 carreiras, tá? Então, a gente conta 1, 2, 3, 4, 5, 6. A gente vai pôr entre a sexta e a sétima os nossos alfinetes. Então, contando daqui de baixo pra cima, eu tô entre a sexta carreira, que é essa daqui, e a sétima, que é essa daqui. Eu coloquei um alfinete, deixando 6 pontos de distância entre eles, tá? Então, vocês marcam mais ou menos o meio, ó, levando em conta o narizinho. Pode pôr um alfinetinho, e aí vocês pegam 3 para um lado e 3 pontinhos para o outro. E coloquem um alfinetinho assim, do mesmo jeito que eu coloquei. Vou inserir a minha agulha aqui num espacinho de ponto e sair em um dos espaços dos alfinetes, tá? Tanto faz um lado ou outro, mas sai exatamente onde vocês colocaram um dos alfinetes. Puxa e deixa aqui um espacinho do fio pra gente fazer aqueles 3 nozinhos depois no final, tá? Então, eu vou deixar uma pontinha aqui. Eu esqueci de falar, mas eu passei mais ou menos uns 25 centímetros de fio na agulha de tapeçaria, tá? Pra gente fazer esse bordado da boquinha. E é o fio preto. E agora o que a gente vai fazer é esse desenho aqui com fio, ó. Então, a gente vai entrar nesse espaço onde tá o outro alfinetinho. Vou jogar de novo aqui pra essa ponta uma carreira acima, ó. Tá vendo que o meu fio tá aqui embaixo? Eu estou num pontinho logo acima dele. E vou sair aqui com a minha agulha. E agora a gente vai fazer os risquinhos no outro sentido, né? Nesse sentido aqui, pontinho por pontinho. Então, eu vim aqui no primeiro e desço 2 carreiras para baixo, né? Então, a gente tá aqui saindo com o fio daqui, eu pulo 1, 2 e entro aqui na de baixo. Vou pro pontinho que tem aqui do lado. Puxo o meu fio. Entro aqui embaixo, vou pro pontinho do lado, puxo o fio, entro aqui embaixo, tá? A gente vai fazer isso até chegar aqui, ó, nessa pontinha. Aqui no último, eu jogo aqui pra baixo e já saio aqui em cima, ó, no mesmo espacinho de ponta onde tá essa pontinha aqui do fio. E agora é só fazer os 3 nozinhos e esconder o excesso do fio lá dentro do amigurumi. E olha que linda que ficou a nossa caveira de amigurumi. E aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Essa caveirinha ela é fácil de fazer, mas fica muito linda e é uma ótima opção para fazer chaveirinho, né? Como eu já disse lá no começo do vídeo. A minha ficou com 5,5 centímetros de altura, mas o tamanho varia bastante de acordo com os materiais que você usar e com a tensão do seu ponto. Eu falo que é para vocês conseguirem ter aí mais ou menos uma base de tamanho de acordo com os materiais que eu usei. Se você tiver alguma sugestão de outros vídeos para eu fazer aqui no canal, deixa para mim aqui nos comentários. A gente se vê. Um beijo!